Oiê, tudo bem? Você quer entrar num sonho comigo hoje? Não tô brincando não, é de verdade. Eu estou em Inhotim, na cidade de Brumadinho, aqui em Minas Gerais. E você já ouviu falar de Inhotim? É um dos maiores museus a céu aberto do mundo, com certeza do Brasil. É realmente um impacto que a gente sente quando chega aqui na flora maravilhosa, porque os jardins, eles são, assim, realmente tudo aquilo que a gente ama e imagina como um sonho. A gente vai caminhar por esses jardins hoje e a gente vai entrar dentro de obras não só de arquitetura, mas as obras dos artistas que expõem aqui. Durante todo o percurso que eu quero fazer com você em tempo real, agora de manhãzinha a gente vai andar aqui, você vai vendo tudo que eu for vendo em tempo real e aí a gente vai curtir junto essas obras. Por exemplo, a gente está aqui, esse aqui é o pavilhão da Adriana Varejão. Eu já vou virar a câmera e a gente vai entrar ali para você já ficar assim, ó. Então eu quero você comigo até o final, porque Inhotim é muito especial e eu estava doido para te mostrar e te trazer até aqui comigo, tá bom? Aliás, já aproveita para convidar todo mundo para assistir, se inscreve no canal, ativa o sininho e torne-se membro do canal, porque quando você é membro do canal, você apoia que eu possa ir em tantos lugares mostrando tantas coisas lindas para você e a gente fica mais próximo, né? Isso é muito legal. Então agora eu vou virar e a gente vai viver Inhotim juntos agora. Vamos? Só de virar a câmera a gente já fica impressionado, né? Esse daqui é o prédio, né, o pavilhão da Adriana Varejão, uma das artistas brasileiras de maior reconhecimento global, né? É realmente muito bonito. Agora eu vou entrar com você, mas antes de tudo, vocês estão reparando alguma coisa nessa água? Quem aí consegue identificar o que eu estou vendo? Vocês estão vendo que ela tem um azul profundo, um azul assim, parece mais azul do que a gente está acostumado? Pois é, e é verdade, existe uma história nesse azul aqui que me impressionou. Mas olha aqui que interessante, ó, tá cheio de peixinho, tá vendo? Ó? Tem peixinho aqui, os lagos, o que significa que o que eles usam aqui é super benéfico para os peixinhos. Eles usam um corante feito de algas totalmente natural, o que deixa a cor do azul aqui de Inhotim quase uma instalação também artística da cor azul. E então é muito lindo e é feito de alga mesmo, totalmente natural. Não é maravilhoso começar o programa assim, já nessa beleza? Olha aqui o azul. Aqui já tem um banco dela, tá vendo? Ó? Com esses desenhos nos azulejos e a gente vai entrar nesse pavilhão agora. Vamos lá. Olha só, gente, eu já volto nessa obra aqui, mas eu quero mostrar essa aqui. Ela é toda uma pintura simulando azulejo. E você vai vendo as cores, mas não é qualquer coisa, né? Você tá vendo um laguinho aqui também, ó? Azulzinho, parece o que a gente viu lá fora. Olha as tonalidades desse azul. Mas ela quer, assim, isso aqui são interpretações livres minhas, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é uma informação oficial, né? Mas a gente imagina o seguinte, por trás de uma parede perfeita, linda, que a gente vai ver ali em cima agora, olha o que ela traz que pode estar por dentro das fachadas que a gente tem na vida, né? Tá vendo aqui, ó, parece órgãos, né? É uma coisa que é uma visão bem perturbadora da gente imaginar o que se passa por trás da fachada perfeita da vida, né? Que é muito interessante. Agora você vai entender mais ainda quando a gente chegar lá em cima. Olha só o prédio, vai vendo a arquitetura, que a gente é apaixonado por arquitetura, e lá em cima também tem. Ó, você está vendo que é craquelado essa obra, tá vendo? Agora prepare-se para o impacto, vocês não estão acreditando no que eu vou te mostrar agora. Eu vou subindo porque eu quero que você sinta também o impacto da dimensão da obra dela e como ela está conectada com o que a gente acabou de ver ali embaixo. Olha só a dimensão dos grandes azulejos representados aqui, ó. Vou virar para você ver. Tan, tan, tan. Olha, o que te lembra essa estética do azulejo pintado de azul? Não lembra dos azulejos portugueses? Então aqui, digamos que ela quis trazer, na minha visão, né, gente, que pode ser uma outra coisa, mas as pinturas de um palácio, por exemplo, de uma casa nobre,
pintada com os azulejos nobres, mas o que há por trás de tudo isso, que foi o que a gente acabou de falar. Por isso que ela traz o craquelado. Tipo, qual é entre aspas, a podridão que existe por trás da sociedade, atrás da fachada, né? A colonização, no caso, portuguesa, os escravos, né? Toda a história que a gente sabe de quando você está colonizando, que foi a história dos portugueses. Então, olha como é forte essa obra, porque é como se quebrasse a fachada para trazer o que há por dentro. Não é muito forte? Outra percepção também que a gente vê, olha, quando a gente está analisando, é um grande maremoto. Tá vendo? As ondas. Lembra até algo um pouco até japonês que a gente tem. Isso é muito interessante, olha. Aqui você vê bem claramente as ondas. São várias interpretações. Eu acho que aqui a gente vai fazer isso. A gente está, tô tentando trazer para vocês uma visão, mas você também vai tendo aí a sua percepção, porque a arte ela não é totalmente explicada, ela é percebida e sentida. Então eu estou trazendo, você me mostra aí como você está sentindo por aí, tá? Aí quando a gente sobe aqui no alto daquele cubo de concreto, olha o que aparece, um enorme banco, todo pintado nos azulejos, com passarinhos. E esses passarinhos aqui, eles são da fauna daqui de Inhotim. Passarinhos que a gente provavelmente vai escutar, vai ver por aí nas árvores. Muito bonitinho. Olha só. Tem um ponto, gente, que é muito legal daqui de Inhotim, porque as galerias elas foram pensadas para realmente você se integrar à natureza, né? Você tá dentro da natureza, mas quando você sai da obra, a gente sai desse banquinho agora cheio de passarinhos, a única saída é através da entrada de novo no jardim. Então a gente entra de novo para a gente continuar essa experiência. Não é demais? Porque daí a gente está constantemente em conexão com a natureza, ou seja, o que a gente viu lá dentro traz a gente agora para uma próxima experiência. Olha só que delícia, por todos os cantos a gente tem o mobiliário urbano convidando mesmo para relaxar, para descansar. Isso é, né, receber bem e também preocupar com todo mundo que está caminhando, está curtindo o parque. Eu quero aproveitar essa mesa aqui para mostrar para vocês o mapa, que a gente está sempre com ele na mão, olha. Quer ver? Olha isso. Vou deixar a bolsa aqui. O mapa, gente, ele mostra que ele tem 3 cores de rotas, tá vendo? Tem a laranja, a amarela e a rosa. É importante a gente entender que eles sempre falam isso. É normal você não conseguir ver tudo da primeira vez, porque tudo da primeira vez é muita coisa para ver. Muitas obras, muitos jardins, então é um lugar para você visitar várias vezes, mas é muito organizado com tudo para a gente ver. Inclusive aqui no mapa do celular, você sabe até onde tem bebedouros, banheiros, para você ver. Quer ver? Deixa eu achar um bebedouro aqui, ó. Ó, tá vendo? Bebedouro e banheiro. E isso é muito importante. É sempre bom também ter uma garrafinha d'água, né, para poder trazer, para poder ir abastecendo. Então é muito fácil de navegar por aqui, de estar aqui. Tem o desenho das galerias onde a gente foi, tá vendo? Ó, nos mapas. É muito legal. Tá aí, ó. Olha que coisa mais linda! Gente, presta atenção na cor dessa água. Olha só com essa ponte, que linda. Esse barulhinho é dessa máquina ali, ó. Olha isso. Para qualquer lugar que a gente pare, é impressionante. Mas esse daqui é o tamboril. É a primeira árvore, eu não digo a primeira árvore, mas a árvore símbolo, porque ela é grande, é enorme. Lá quando o Inhotim começou, ela já era um símbolo, assim, uma maravilha que estava aqui. Aliás, você sabe o que significa Inhotim? É porque eu acho que lá antigamente essa fazenda era do Tim. E o mineiro, ele falava Senhor Tim, é o Inhotim. Então a gente vai lá no Inhotim, nos Inhotim. Então até esse nome já vem da história desse lugar, desse espaço. Curiosidades à parte, vamos continuar o caminho, que tem mais coisas para a gente ver. Vai ver sim até o final, vamos embora. Gente, deixa eu falar para vocês. Vocês podem fazer caminhando
o que é muito recomendável, o que é muito legal. E vocês podem também fazer um trecho desses carrinhos elétricos, tá vendo? Que a gente vai andando aqui. Nesses carrinhos é muito legal porque tem um ingresso que você tem acesso a esse carrinho. Às vezes tem uma subida muito grande, às vezes você quer ver muita coisa em pouco tempo, então você tem essa escolha. Mas dentre elas, caminhe bastante também para poder conhecer o parque e estar em contato o tempo todo com a natureza, tá? Olha lá os carrinhos, tá vendo? Para facilitar. Isso faz com que também fique mais acessível para todo mundo. Aqui é o pavilhão do Tunga. O Tunga, gente, só para vocês terem uma ideia, ele é um artista que incentivou, ele botou lenha na fogueira, sabe, para Inhotim existir. Ele fomentou essa história com os criadores de Inhotim para que existisse um grande espaço de arte contemporânea. Então ele é realmente muito importante para a gente hoje ter um Inhotim que a gente tem. E lá no final, olha que lindo, que é um espaço dele, que é o True Rouge, que é o vermelho verdadeiro, né? Que a gente vai chegar até lá agora. E aqui a gente tem esculturas de ferro, tá vendo? No meio do lago. É Rebeca Carapiá, o nome da artista, que faz essas obras flutuantes aqui. Olha só, a gente está chegando num dos pavilhões também mais procurados aqui por todo mundo que vem, que é da Yayoi Kusama japonesa, sabe aquela que faz as bolinhas? A gente vai entrar ali dentro agora. Agora, o interessante aqui do jardim é que ele é pensado para integrar, eu já te comentei isso, né? E aqui no caso, ele foi todo meio, tem uma relação com o Japão, tem alguma busca que ele traz para poder te colocar em contato com o que a gente vai ver lá dentro. Por exemplo, os bancos baixinhos é para que você fique na altura das plantas quando você está vendo. E olha que interessante que aqui são telas solares, tá vendo? Para filtrar o sol, e essa tela faz a essa hora esse desenho nessa fachada que é de aço cortem. Olha que bonito que fica. Então, é uma obra que muda ao longo do dia, né? Então, olha só, não é um jardim só de chegada e de decoração, e sim um jardim de integração, que te coloca já dentro da obra que a gente vai provavelmente agora ver lá dentro. Quer entrar? Sim ou não? Hã? Claro que sim, né? A primeira obra que a gente vai ver dela, você não acredita, aonde está brilhando ali é a água. Então eu vou filmar para você, mas eu tenho que estar com muito cuidado, senão eu caio dentro da água. E a ideia aqui dela é mostrar o infinito. A obra se chama Infinity. Uau! Gente, que lindo! Uau! É como se a gente estivesse dentro de uma constelação, né? Que lindo, olha. Vocês estão percebendo que ela está se iluminando devagarzinho. Essas luzinhas lá do Japão, porque lá eles acendem as velas, tem sempre essa história também para fazer uma reverência, uma homenagem ou uma atenção aos antepassados, pessoas que já foram. Então, muitas dessas lâmpadas, desse trabalho dela, lembra isso. Não é muito legal? E também uma constelação, ou seja, as pessoas que viraram estrelas. Olha só, entre uma sala e outra, a arquitetura sempre brilhando. O chão, que a gente vê, olha esse gradeado aqui com as pedrinhas, o contato com o jardim, né, lá fora, sempre constante. A história do aço cortem, que é muito presente aqui na região também. E a gente vai agora para outra sala que você vai entrar comigo. Vamos lá. Gente, olha, a gente está vendo uma sala cheia de bolinhas e móveis. Só que conforme a gente vai ficando aqui dentro, a gente começa a perceber que as bolinhas elas fazem um trabalho de integrar tudo. Os móveis se tornam bolinhas, assim como o chão, as paredes. Olha esse armário aqui, olha, que está aqui desse lado.
Ele vem, já se integra com bolinha, só que quando a gente percebe, a gente também está integrado no meio desse processo, né? Eu vou sentar, ela falou que pode sentar nesse sofá aqui, ó, de 3 lugares, ó. A gente acaba também fazendo parte dessa integração. E a Yoikusama, ela tem essa característica das bolinhas. E a intenção dela que era isso, quando a gente coloca tudo de bolinha, tá tudo integrado, tá tudo junto. E coloca que nós também estamos juntos, até a tela da televisão aqui, ela tá com bolinhas para mostrar que a gente faz parte desse todo também. Não é muito interessante? Olha, uma das coisas mais gostosas de se fazer aqui em Inhotim é caminhar, né? Aqui nessa trilha, nessa estradinha que a gente está aqui agora, é a estradinha mesmo onde passam também aqueles carrinhos, mas existem várias trilhinhas de percorrer no meio do jardim. E olha só, sempre tem indicações de onde você vai. Então, por exemplo, aqui a gente está na trilha laranja, existem outras duas, a amarela e a verde. A rosa, desculpa, a amarela e a rosa. Então, a gente está indo agora na Laís Mirra, tá vendo aqui, ó? Ela é uma arquiteta e olha lá a obra que ela fez, olha. Aqui a gente está vendo ela de baixo. Agora você vai ficar muito surpresa quando vocês virem ela de cima. Ela é toda vazada e a vista dela é espetacular, é a coisa mais linda. E ela traz essa leitura do, da arquitetura modernista, né? Que inclusive tem muito em Belo Horizonte. Ela é uma arquiteta mineira, mas que mora lá em São Paulo. Agora eu quero mostrar para vocês, e ela tem reconhecimento internacional. Eu quero mostrar para vocês agora de lá. Vamos lá? Olha só essa obra vista de cima, que maravilhosa. Agora, quando eu contar para vocês tantas coisas que essa obra transmite, você vai amar mais ainda. Mas essa vista aqui, ela me impressiona muito, porque ela é um convite para você olhar para o horizonte e ver aonde você está, né? Olha como a gente está com a obra e totalmente integrada à natureza, isso é demais. E aqui é uma rampinha, você imagina você ficar sentadinho aqui, ó, nesse gramado, vendo o dia passar, curtir uma sombrinha. Isso que é o objetivo da Laís. Por quê? Porque a Laís se inspirou no prédio do Niemeyer que tem na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, assim como o JK, que são prédios da arquitetura modernista, mas que não tem área de lazer. E aí o que que acontece? Ela criou aqui uma obra inspirada neles, mas com o objetivo de integração, de lazer, de curtição desse espaço, para ficar olhando, admirando, curtindo e principalmente essa obra aqui, ela foi feita para você ver ela de diversos ângulos. Então a gente viu ela no ângulo lá embaixo, que eu mostrei para você, a gente viu agora de cima e a gente agora vai entrar dentro dela e de cada ângulo você vai vendo a obra se transformando. É uma obra para você interagir com ela, né? Integrar-se a ela, entrar dentro dela. Olha que linda. E sabe o que é o mais legal? Essa obra é super nova. Ela é uma obra que foi feita, entregue esse ano, no início desse ano, em abril, para comemorar os 20 anos de Inhotim, que Inhotim está completando 20 anos. E essa é uma das obras que foram entregues recentemente. Então, poucas pessoas ainda tiveram acesso a vir aqui e conhecer essa obra. E é interessantíssimo a gente ver como que vai ser, né, essa obra aqui ao longo dos anos, e as pessoas interagindo, que é muito legal. Eu fiquei muito apaixonado por essa obra e eu quero saber o que que você está achando. Inclusive, você podia aproveitar esse momento para me escrever nos comentários o que você está achando de dar essa volta comigo aqui em Inhotim. Dá like, que é super importante, e se você puder, torne-se membro do canal, apoie o canal para que a gente siga sempre aí fazendo coisas diferentes, visitando tantas casas lindas que eu te mostro, tá bom? Aqui, a gente quer ver mais. E não é que tem mais, tem muito mais. Claro que eu também não vou conseguir te mostrar todo em Inhotim, porque também dizem, aqui é uma das coisas muito legais de Inhotim, que a gente nunca consegue ver tudo. E isso não é porque a gente não consegue, é porque é um lugar para a gente frequentar, para vir várias vezes durante a vida, conhecer novas obras, às vezes caminhar, às vezes relaxar, às vezes ver obra, ou seja,
Mas vamos lá que eu quero te mostrar o máximo que eu puder. Vamos? Olha só, observa essa obra e você não vai acreditar como ela foi feita. Você está vendo que elas são vigas de aço, gigantes e pesadas? Pois é, ela é do Chris Burden. E sabe como que ele fez? Ele não fez. Aham, essa é uma obra não feita pelo artista necessariamente. Ela foi feita pela gravidade. Como assim, Luffy? Ela foi feita pela gravidade. Vocês não vão acreditar. Vocês estão vendo um concreto que está aqui embaixo? Pois eles fizeram uma piscina de concreto. Ela é funda, uma piscina funda de concreto. E aí ele pegou um guindaste gigantesco, veio com esse guindaste e ele ia soltando essas vigas lá de cima e ela caía na piscina. O jeito que ela caía, ela afundava na piscina e ficava. Então não teve interferência nem de um ser humano colocar essa viga e também não teve interferência de ajeitar a viga. O jeito que ela caiu, o jeito que a gravidade proporcionou, a gravidade fez essa obra. E isso é muito interessante, não é? Eu vou entrar com você aqui para você ver, porque realmente tem até esse vídeo, se vocês procurarem no YouTube, como que faz, como que foi feito, mas você imagina um guindaste e essa piscina, que estava mole, né, no caso concreto, soltando lá de cima e ele pluf, afundando, afundando, do jeito que caía, ficava. E isso, então, você está dentro de uma obra feita pela artista Gravidade, mas claro, com a criação do artista Chris Burden. Não é demais? Chegamos na obra do Dalton Paula. Olha aqui. O Dalton Paula, gente, hoje é um nome fortíssimo da arte contemporânea, super valorizado. Inclusive, eu estava vendo que são poucas galerias que têm essa distância para não chegar perto da obra. Normalmente não tem essa distância, mas aqui tem porque as obras são muito valorizadas. E o Dalton, ele tem uma característica muito grande na sua obra. Ele fala sobre temas que atravessam a população negra, como identidade, memória e valorização de suas origens. E aí ele coloca os narizes dourados, de ouro. São folhas de ouro, tá vendo? Ó? Todos eles têm o nariz com folha de ouro, é uma característica da obra dele. Para transformar em símbolo de orgulho características que por muito tempo foram vistas de forma preconceituosa ou inadequada pelos padrões de beleza dominantes. E aqui em Inhotim, gente, nada é mais ou menos, porque olha só como que é o piso, como que é a organização das pedras ao longo dos caminhos que a gente caminha, olha. Tá vendo? Então tudo é muito pensado com carinho. Aqui eu não sei se foi para as pedras não se mexerem muito e aí foram colocadas essas pequenas, ou se é o próprio desenho mesmo. Eu sei que nesses mais de 20 anos, né, porque Inhotim já era Inhotim, mas era só paisagismo há muito tempo atrás, mas ele sempre foi preocupado com esses detalhes do paisagismo. E assim, a arte está nos detalhes, né? A hora que você vê o cuidado por todos os cantos. Você imagina quantas pessoas que não trabalham nessa jardinagem. Parece que são mais de 80 pessoas só para cuidar do jardim. Vamos ver se você vê algo muito interessante no meio dessas patas de elefantes enormes. Aquele banco lindo do Hugo França, com essa árvore majestosa que é um dos símbolos iniciais aqui de Inhotim. Mas olha só, além de todo dessa florestinha aqui nesse bosque de patas de elefantes, tem uma coisa que mostra muito como Inhotim cuida de todo mundo. Ó, lá no meio tem um bebedouro, tá vendo? Para todo mundo poder se abastecer, se hidratar, na verdade, todo o tempo para continuar caminhando. Ô lugar bonito, né, gente? Agora eu quero trazer vocês, gente, numa das obras que eu fiquei mais emocionado. Eu acho que, na verdade, eu me emociono de diversas formas em diversas obras, né? Você tá vendo que o piso é todo de barro? Olha, eu vou mostrar para vocês a obra do David Jesus do Nascimento, que chama Tororoma. O que está acontecendo aqui agora é que nós estamos entrando dentro de um rio. Então aqui é o fundo do rio e o teto que você vai ver agora é a água do rio lá em cima. Olha o impacto, que coisa mais linda. Uau! Ele conta muito da própria história dele, que é como se estivesse dentro do rio.
Ele é de Pirapora, em Minas Gerais. Tem essa carranca no centro do rio, tá vendo? Escorrendo água, que é também um símbolo muito forte da região. E também lá, lá em Pirapora existem várias cavernas. E essas cavernas, elas têm algumas raízes que ele representa ali atrás, que eu vou chegar perto para você. Inclusive, olha só, é água mesmo, barro, fundo do barro, e ela é feita de madeira, tá vendo? Todas essas raízes são feitas de gesso, tá vendo? Olha que bonito daqui, olha. E o rio, ele é representado pelas ondas. E essas ondas, elas são feitas com esse tecido cor de barro, porque o rio tem essa cor de barro, né? Lá no caso do rio que ele representa. E aqui outras raízes também coletadas por lá com um fundo que ele faz de tecido, mas que lembra esse piso que a gente está vendo. As raízes que vão correndo pelo rio, né? Aí também tem uma outra parte dessa exposição que eu fiquei muito impressionado, que ela também faz parte das novas exposições daqui de Inhotim, na celebração dos 20 anos do Parque de Inhotim. Aqui mostra o próprio Davi, que a gente vê nas cavernas lá. Olha aqui, é ele ali, ó, tá vendo? Olha o tamanho da caverna. Vê se não lembra muito do que a gente está vendo aqui. Mais um riozinho. E lá na terra dele, ele fala que tem muitos escorpiões também. Então, uma parte da cenografia mostra os escorpiões feitos de uma forma que ele trouxe um escorpião de verdade, e aí a parte da cenografia de arte criou, baseado naquele escorpião, vários outros pequenininhos em resina, olha, para representar também tudo que eles passam por lá. Olha isso. E a cor de terra na parede, em todo o processo. Você está dentro de um rio. A água do rio está lá em cima. Essa obra aqui ela é extremamente impactante. Ela é de uma artista portuguesa que se chama Grada Quilomba. Se os oceanos secassem, o que a gente veria lá no fundo do mar? E ela apresenta, de uma forma emocionante, um navio negreiro naufragado no fundo do mar. Como se fosse aqui a posição dos escravizados. Então é muito forte. E tá em escala real, tá vendo? O tamanho do navio naufragado no fundo do mar. E aqui, no meio, tem um poema escrito pela Grada Quilomba que gravou os versos O Barco em 18 desses blocos, nas línguas Yorubá, Kimbundu, crioulo cabo-verdiano, português, inglês e árabe da Síria. Um afeto à humanidade. Um barco, um porão. Um porão, uma carga. Uma igualdade, um afeto. Uma revolução, uma igualdade. Uma carga, uma história. Uma história, uma peça. Uma dor, uma revolução. Uma morte, uma dor. Uma peça, uma vida. Uma vida, um corpo. Uma ferida, uma morte. Um esquecimento, uma ferida. Um corpo, uma pessoa. Uma pessoa, um ser. Uma memória, um esquecimento. Uma alma, uma memória. Um ser, uma alma. Realmente eu fiquei profundamente impactado por essa obra, pela dimensão e pela mensagem dela.
Olha, a gente está numa parte do jardim aqui que se chama Jardim Desértico. Porque aqui onde está localizado Inhotim, ele faz uma divisa entre a Mata Atlântica e o Cerrado, sabia? Então você tem esses dois biomas bem presentes, bem próximos aqui. E, e aqui, esse aqui é o Jardim Desértico. Eu adoro jardim com pedra. Olha, o tamanho dos cactos. E aqui eu tô vendo uma espécie de túnel de cactos. Ali, olha aqui, olha as bromélias. Gente que ama jardim, né? Fazer as trilhas aqui é uma grande obra de arte. Olha isso. Uau! Seria o mandacaru? São 9 estufas que eles têm de viveiros, que inclusive eles fazem projetos de educação também, porque Inhotim tem muito essa preocupação com a sustentabilidade, então uma informação sobre estudo, né? As crianças frequentam muito, né, as escolas e tudo, para poder falar sobre conservação e sustentabilidade. Então esses 9 viveiros que eles têm, eles também são de para manter todo esse parque, né? E também para a educação. Olha cada um mais lindo que o outro. Você já viu uma árvore de urucum? Olha que coisa mais linda, um urucum brilhando de vermelho aqui, olha. Lindo, né? A gente está no viveiro educador deles aqui. Olha só a cor que ele é. O nosso urucum. Olha. Isso é uma obra de arte. Então, artista, natureza, a maior de todas elas. Ô, gente, esse jardim que eu tô aqui agora, ele é muito especial e ele marca um ponto bem interessante aqui em Inhotim. Por isso que ele chama Jardim de Transição, porque assim, lá quando o Inhotim começou, o foco era paisagismo. Então tinham plantas de diversos lugares do planeta, da Ásia, de vários lugares do planeta tinha espécies aqui. E de repente, de um tempo depois, Inhotim começou a entender que a importância de Inhotim seria a flora brasileira, né, os biomas brasileiros, que é muito interessante, né? E aí o que que acontece? Esse de transição, eles fazem uma mistura mesmo, no mesmo lugar, no mesmo jardim, de plantas do Cerrado e plantas da Mata Atlântica. Então você vê que fica misturado no mesmo lugar, convivendo e ficando lindo. Então eu vou virar a câmera para a gente dar uma olhada, mas tem 2 pontos muito interessantes. A valorização da nossa flora, que é muito legal isso, e também a mistura desses dois, né, o encontro da Mata Atlântica com o Cerrado, que eu acho genial. Vou virar. Olha aqui. Agora, você sabe que eu amo plantas, que eu sou apaixonado, né? Que eu moro praticamente também numa florestinha na varanda, mas eu não sou botânico profissional. Então, você que conhece, talvez você identifique quais são as plantas de Mata Atlântica, Atlântica e também as de Cerrado. Aqui parece para mim mais Mata Atlântica, mas daqui a pouco a gente começa a ver aqui uma ou outra mais baixinha do Cerrado, e eles foram colocando juntas e foi surgindo um jardim de transição. Isso é incrível, né? Ver a adaptação e como que elas vão criando a integração desses dois lugares lindos. Olha, você acha que a gente fica apaixonado de andar por um lugar desse? Agora eu vou mostrar para vocês uma das obras assim que icônicas, né? Porque na verdade essa obra que chama Narcissus Garden é o Jardim de Narciso, que também é da Yayoi Kusama, que ela é essa japonesa, mas a história dela é muito interessante. Dessa história do Narciso, porque se vocês repararem, é uma obra que está sempre em movimento, tá vendo? Porque ela está na água e ela vai batendo o vento e essas esferas espelhadas, elas vão se movimentando. Só que a grande história é que lá em 1966, a Yayoi, ela colocou 1.500 bolas dessa de forma clandestina na 33ª Bienal de Veneza. E aí ela colocou isso num jardim e ela começou a vender essas esferas
a $2 dizendo que estava vendendo o seu narcisismo. Tipo assim, você se vê, né? Porque você olha no espelho e você está se vendo. E ela vendia $2. O que que aconteceu? Claro, ela foi banida, expulsa da Bienal. Adoro, gente, porque ela é controversa. E aí ela foi expulsa lá em 1966. Ela só voltou para a Bienal de Veneza em 1993, quase 30 anos depois, representando o Japão. Aqui é muito interessante porque ela vai mostrando justamente essa história do reflexo da sociedade se olhando nesse narcisismo. E é como se representasse a gente mesmo. Olha isso, ela se movimentando. Não é muito lindo? Olha. Então o que a gente vê aqui em Otim é justamente uma versão do que ela apresentou lá naquela ocasião. Muito legal. Isso aqui nós estamos em cima de um prédio. Aqui é o teto do prédio onde eles fazem a parte de educação, escola de música, etc e tal. E é aqui onde a gente está em cima, essa instalação. E de longe você vê a obra do Oiticica, olha lá. Tá vendo? Aquilo ali são paredes coloridas. Que de qualquer ângulo, aliás, de vários ângulos que a gente olha aqui em Inhotim, a gente vê essa obra na beira do lago, tá vendo? Aqui as árvores estão tampando um pouquinho a altura, mas você consegue ver. Muito bonito isso aqui. Olha. Mata por todos os lados aqui o jardim. Tirando que a gente está num dia maravilhoso, porque para mostrar e trazer você em Inhotim, tinha que ser assim, né? Olha aqui que linda essa obra toda colorida, que coisa mais linda, né? Ela é do Hélio Oiticica e ela fala da Magic Square, ou seja, essa quadra colorida, ela é a invenção da cor. E o mais legal é que o Hélio, ele convida as pessoas a interagirem. Tipo, a obra em si ela é bonita, ela é colorida, ela tem um trabalho da luz que vai mudando conforme vai passando o dia, mas é importante ter as pessoas interagindo, né? A gente andando pelo espaço, curtindo, entendendo a luz de cada lugar, como as cores vão ficando mais brilhantes, tudo que vai acontecendo. E essa obra ela é muito interessante porque de vários lugares, quando a gente vai passando no parque, a gente vê ela ao longe, integrada à natureza, na beira do lago. Então, ela é muito bonita, toda de pedrinha do lado. E assim, é aquela obra que a gente vem para ficar admirando também. Legal, né? Olha, por todo canto que a gente anda, tem esculturas também nos parques, né, em vários dos lugares por aqui. Por exemplo, aqui o Jorge dos Anjos. Olha só, toda feita com aço, né? E com ferro, que é uma coisa muito típica daqui da região. Então eles fazem essas dobraduras nessas placas de ferro. Incrível, né? O Jorge dos Anjos, ó. Gente, é assim, já começa a olhar o prédio em si, porque o próprio prédio já é uma história. Por exemplo, olha aqui, ó, Galeria Cláudia Andujar, tá vendo? E ele se chama Maxita Iano, e Maxita Iano significa casa de terra. Vocês vão ver lá dentro. Então a gente já vem por essa trilhazinha e vai encontrando essa construção toda de tijolinho, ou seja, uma casa feita de terra, né? E a gente vai encontrar lá dentro a obra da Cláudia Andujar. A Cláudia, ela está hoje, nesse momento que eu gravo com vocês, com 96 anos. Ela é suíça. E ela foi uma mulher fotógrafa, né? Ela, nessa época, que fotografava com os índios Yanomamis. Então ela morou anos com os Yanomamis. Imagina a experiência. E ela ter uma galeria só dela, dedicada ao trabalho dela, que inclusive não só tem coisas dela aqui, mas inspirados por ela. Olha isso. Vê se não é um lugar mágico de entrar. Olha o teto todo de madeira, com os tijolinhos. Parece que a gente está entrando numa ruína ancestral. Entrando
num lugar muito especial. Tanana. E aí você vai ver agora a conexão com a natureza já, olha. Tanana. Já no pátio que abre para cá, mas não é para lá que eu quero te levar, é para cá. E aí quando a gente vem conhecer a obra da Cláudia, você vai ver que ela leva a gente para a vida que ela viveu com os Yanomamis. Então ela tem um papel mais do que uma fotógrafa, um papel quase político, assim, de mostrar a época que está, né, de matança dos índios, tantas questões de ocupação do território, isso tudo registrado ao longo de muitos anos, desde que ela era bem novinha. Que para você fazer uma foto dessa, e principalmente nessa época que a gente está falando de 1971, 72, tá vendo? Cláudia Andujar, o grau de intimidade que ela tinha que estabelecer com essas pessoas para que elas não só permitissem que ela morasse lá, que ela estivesse lá, mas que ela pudesse fotografar, trazer essa capacidade, esse retrato dessas pessoas, a intimidade que ela foi colhendo ao longo do tempo. Não vai dar para mostrar em detalhe todas as obras, tudo que tem, mas eu quero circular com você num tempo para que você possa entrar nessa experiência de uma mulher que hoje, com 96 anos, desde cedo, nessa busca com os indígenas. E olha os detalhes que a gente vai vendo ao longo da nossa trajetória. Tá vendo? Olha o corredor para lá. E aqui, olha, tem uma foto, fica aí que vou te mostrar essa foto, que é ela novinha. Olha aqui dentro de uma oca. Aí são várias fotos realmente impressionantes, tá? Que a gente vai vendo. E nem todas são dela, porque é exatamente isso. Essa aqui no caso é dela, ó, com os índios. Olha que lindíssimo isso. Né? Aqui também, ó, é o grau de intimidade. Então aqui a gente entra mesmo no mundo dos Yanomamis. Eu quero ir aonde está a foto dela novinha, para você entender o que é o grau de intimidade que eu tô te falando. Que eu acho que é aqui, ó, exatamente aqui, ó. Vai cá que você vai ver o que é. Para você fazer uma foto, você não pode simplesmente pegar e apertar o botãozinho da máquina. Você precisa conseguir desenvolver esse tipo de coisa, olha. Olha o olhar dela novinha para a Índia. Olha a indígena com a câmera. Olha onde ela está. Aqui ela, para fazer a foto nesse momento. A capacidade dela lá em 1970 e pouco, para poder chegar a essa confiança, né, de que você está realmente, você está autorizada a fazer a foto, né? Olha que graça é essa. É muito lindo. Então isso aqui é um dos espaços realmente mais assim fortes, né, pela trajetória dela. Olha na capa do New York Times. Tá vendo? Essa obra que eu vou mostrar para vocês agora, ela é realmente impressionante. Por quê? Porque ela é uma obra imersiva. Ou seja, ela é realmente para você entrar dentro dela e sentir ela. O nome dela se chama O Som da Terra. Literalmente, o som da Terra. A gente vai escutar o som lá das profundezas da Terra, porque eles fizeram um túnel, um buraco, né, de 202 metros de profundidade. E lá nesses 202 metros de profundidade, eles colocaram microfones. E a gente fica escutando o som da Terra. Então, na hora que eu entrar ali, eu não vou poder ficar falando, porque pode ter pessoas ali. Então, com isso, você também vai entrar comigo em silêncio.
Olha a gente caminhando de novo, fazendo as trilhas deliciosas. Repare como o chão é vermelho, gente, terra vermelha mesmo. E aqui a gente está indo numa das obras que provavelmente você já deve ter visto, porque ela é mais antiga aqui em Inhotim, mas vê-la de perto também é impressionante. Por que que eu estou falando com você assim que como se eu já tivesse visto tudo? É porque realmente ontem, no primeiro dia que a gente estava aqui, porque como eu estava falando para você, o Inhotim, se você puder, é bom você fazer em mais dias. E ontem a gente fez e eu não quis gravar nada. Falei, eu não vou gravar nada, eu quero viver mesmo, não quero ficar fazendo esse roteiro com intenção de gravar, porque senão eu não ia viver aquilo. Então ontem eu vivi isso, curti, caminhei, respirei, nem fiz foto direito, nem fiz vídeo, nada, para poder curtir. E hoje eu estou trazendo você nos lugares que eu tenho gostado muito. Então, essa daqui é bem importante, vou virar a câmera para você ver. Olha o que a gente vai encontrar. Um domo geodésico espelhado. Parece uma nave pousada no meio da selva e da mata de Inhotim. A gente tem... O que será que tem lá dentro dessa nave estacionada aqui? Refletindo a própria selva, tá vendo? Parece que ela tem intenção de desaparecer, né? Alexandre, Alexandre, só pode essa perninha dele, sem a cabeça, ó. Tananana. Olha esta obra gigantesca. Olá, tudo bom? Essa obra gigantesca que representa muito como um protesto, né? Porque é uma máquina de mineradora e aqui é uma região de mineração e ela está carregando o que? A árvore. Quantas árvores foram arrancadas por causa da mineração, né? Então a árvore está aqui branca, que deve representar alguma coisa justamente disso. E essa árvore, ela tem uns objetos, por exemplo, um serrote, uma pá, uma iluminação ali, ó, um serrote, uma espingarda. Olha aqui, tudo fincado na árvore, ó. Tipo uma violência mesmo, né, com a árvore. E essa máquina gigantesca, toda suja de barro e de terra, né, ela mostra justamente essa violência, essa destruição em nome do progresso, né? E aí tem um detalhe que a gente viu ontem que eu achei muito interessante. O que será que são essas coisas aqui embaixo, ó? Porque tudo isso também, gente, são interpretações que a gente vai tendo, porque obra de arte, que é uma coisa muito legal, até que o Alexandre estava conversando comigo, que uma obra de arte contemporânea, ela não tem a missão de ser bonitinha, de ser para combinar com a sua decoração. Uma obra de arte contemporânea, ela vem também para você se questionar, para trazer questões, para provocar, para levantar discussões. Então, uma obra de arte, então esse aqui é um museu de arte contemporânea, inclusive Inhotim, ele é um museu onde as coisas são feitas aqui. Os artistas convidados, quando eles são os comissionados, convidados para vir para Inhotim, eles não trazem a obra pronta, eles vêm aqui para dentro de Inhotim e constroem as obras aqui dentro, no o pavilhão que é construído, a obra que é construída com um timaço gigante que tem de cenógrafos e pessoas especializadas para poder construir aquilo que está na cabeça do artista. Então, muito é produzido aqui, né, dentro de Inhotim mesmo. É uma produção muito intensa. E olha só, é aqui com esse protesto contra a destruição, né, do que a gente está vendo, ainda é interessante que ontem a gente estava reparando que no vidro da frente ainda tem escrito ali, ó, deixa eu chegar perto, vistoriado, o que significa assim, por quem manda nessas histórias, está aprovado. Muito interessante, né?
Então você vê que, claro, que essa obra entrou aqui antes da construção toda desse espaço. Provocativo, né? Provocador. É muito legal a arte contemporânea, né? Porque eu estava conversando com o Alexandre e olha que máximo a interpretação dele. Ele falou assim, que eu falei, ai, parece uma nave espacial. Ele falou, nossa, cada um percebe uma coisa, né? Porque para mim pareceu o ouro dos tolos, ou seja, você olha, parece que é olha, descobriu o Eldorado. Só que quando você chega perto é uma pirita, que é nada, é uma pedra que é nada. Por quê? Porque quando você acha que descobriu, né, a grande riqueza, no caso o desmatamento, né, a mineração, toda aquela loucura, você chega lá dentro e vê que ela está causando destruição. Ou seja, achei linda essa interpretação dele. E aí ele deixou eu te contar aqui. Olha só, você tem o brutalismo, né, porque ela é de concreto, mas se você olhar bem, você está vendo que ela é. Olha, ela tem uma dobradura que parece um origami. Eu não sei se você está conseguindo ver por causa da sombra. Aqui é a galeria Ligia Pape. Ó, vê se você consegue ver daqui, ó. Que ela tá dobrada, na verdade. Parece exatamente igual um origami mesmo. Vamos ver o que a gente vai encontrar lá. E a hora que a gente entra nessa galeria de concreto, olha o impacto da suavidade do trabalho da Lígia. Vamos ver se vocês estão reparando o que que é isso aqui. São fios de cobre, olha. São fios com uma luz em cima e aí conforme a incidência da luz vai desenhando, vai dando esse brilho, né? E olha só, conforme a gente vai andando, ó, alguns fios somem e outros vão aparecendo de outras formas, o que mostra que o que faz realmente essa obra não são exatamente os fios, mas a luz incidindo nesses fios, né? Olha que interessante. Olha aí, olha, depois de tanto a gente caminhar, curtir esse dia, chegamos em mais uma galeria, a Galeria do Tunga, que é a galeria psicoativa do Tunga, muito provocativa, etc e tal. Lá dentro tem muito som, então fica difícil de gravar, mas também entra dentro de uma história muito interessante, que nem sempre você vai conseguir ver tudo, a gente não consegue ver tudo de Inhotim numa vinda só, mas isso é muito legal. A gente não consegue ver tudo porque tem muita coisa para ver e porque tem sempre coisas novas para ver, novas exposições, novas galerias, novas instalações, é muito legal. Então, eu estou aqui agora para despedir de você, cercado de natureza por todos os lados, onde essa galeria é um grande exemplo, na verdade, de integração, porque ela é todinha de vidro, e agradecer vocês por estarem comigo nesse passeio que eu queria muito fazer na minha vida, e eu acho que na hora que eu vim fazer, eu demorei muito para vir conhecer Inhotim, mas na hora que eu vim, eu quis que você estivesse comigo, que a gente pudesse vivenciar essa história juntos. E para mim foi mais impressionante, mais incrível, mais lindo do que eu pudesse imaginar, e com a sua companhia ficou ainda melhor. Então, muito, muito, muito obrigado por essa companhia. Espero que vocês tenham gostado demais de tudo e gostaria que vocês escrevessem aqui, contassem o que você achou, compartilhar, se inscrever no canal e, se você puder, você também pode se tornar membro do canal. Assim a gente segue sempre juntos e cada vez mais perto. Olha lá, galeria. Tá vendo? Toda de vidro, linda, no meio da floresta, por todos os lados. Hã? Olha que jeito de terminar. Muito obrigado, gente. Um abraço e deixa aí para vocês aí seguirem Inhotim Programação todo o tempo, porque vale a pena, é lindo demais, que orgulho de estar aqui no Brasil e ter algo tão incrível que representa a arte e cultura. Beijo, gente, tchau! A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.